Nós já afirmamos que o pecado é uma doença do homem integral. O pecado afeta o corpo e o espírito. O pecado afeta a alma humana, o ser humano em sua integralidade. O pecado, por ser um problema espiritual, também precisa de um remédio que tenha eficácia integral, eficácia espiritual. Estamos acostumados a pensar no pecado como algo espiritual apenas, mas devemos observar que a degradação humana por causa do pecado dá-se tanto no nível físico, quanto no nível moral, quanto no nível espiritual, ou seja, no homem como um todo. E qual é o remédio para o pecado? A Escritura nos diz que aquele que peca faz mal à sua própria alma. Em Provérbios 19:16 é dito que o que guarda o mandamento guarda a sua alma, preserva a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, este morre. Por mais mal que um pecador possa fazer a alguém, não há dúvida nenhuma de que o mais prejudicado, o maior prejudicado é ele próprio, porque o que aguarda é o inferno. Mas o que é a alma? Segundo o livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 7, o Senhor formou o homem do pó da terra. O Senhor lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Após Deus ter soprado o fôlego da vida no barro, este passou a ser alma vivente. Assim, eu prefiro afirmar que o homem é alma vivente, e não que ele tenha uma alma. Ele tem um espírito, que em Eclesiastes 12:7 é dito que o seu corpo vai voltar à terra, porque é pó, mas o seu espírito vai voltar a Deus, que é o Deus. Ele tem um corpo e é por isso também um ser moral, mas integralmente o homem é alma vivente. O problema é que o pecado estraga tudo isso ao mesmo tempo. Ao pecar, nosso pai Adão morreu espiritualmente. Nosso pai afastou-se de Deus, perdeu a sua inocência. Mais tarde, perderia a sua própria vida, morreria fisicamente. Todos os demais homens herdam de Adão esta condição de morte espiritual. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 12, Paulo diz que naquele tempo, ou seja, antes de conhecer a Cristo, antes de nascer de novo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todos neste estado precisavam ser vivificados. E o único remédio para o pecado, para os danos do pecado, é nascer de novo. O único remédio para o mal causado pelo pecado é a regeneração, ser gerado de novo. E como é isso? Pedro nos diz na sua primeira carta, capítulo 1, verso 23. Falando sobre aqueles que creram, ele diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E esta geração é obviamente pela ação de Deus Pai, como Jesus afirma a Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. A esta regeneração nós chamamos de novo nascimento. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso na conversa de Jesus com Nicodemos. Quando perguntado sobre como herdar o reino dos céus, Jesus respondeu que a única maneira para isso era através de um novo nascimento. Nicodemos pergunta e Jesus responde a ele: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe que a pergunta era sobre herança e a resposta é sobre ver, sobre enxergar, sobre tomar parte. E este novo nascimento, esse nascer de novo, não se dá pela vontade da carne, conforme Nicodemos pensava. No verso 4 ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É óbvio que Jesus não estava falando disso. Jesus diz que esse nascer de novo é nascer de Deus. No capítulo 1, verso 13, diz que aqueles que são feitos filhos de Deus são aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este nascimento espiritual nos é dado por causa de uma única pessoa, Jesus Cristo, perfeito homem, perfeito Deus.
aquele que é espírito vivificante, nas palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios na primeira carta, capítulo 15, verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse último Adão é uma referência a Jesus Cristo. Se o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, conforme ensina-nos a Escritura em Romanos 6, 23. Mas, se para nós é um dom gratuito, se para nós é de graça, é um presente de Deus, não é assim para Cristo. Para Cristo teve um preço bastante alto. A nossa redenção, a nossa salvação foi conquistada mediante um resgate que foi pago pelo próprio Senhor Jesus. E este resgate não foi outro, este preço não foi outro, senão o seu próprio sangue. Em Romanos, no capítulo 3, versos 24 e 25, é dito o seguinte: que nós, que éramos pecadores, somos justificados gratuitamente, é de graça, é um presente, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, através do seu sangue, pelo pagamento que foi o derramar do seu sangue, como propiciação, como uma espécie de resgate, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe por que nós somos comprados pelo sangue de Cristo? Porque a Escritura afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em Hebreus 9, 22, nós temos esta afirmação: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Assim, nós podemos afirmar que o remédio para o pecado é um só, não há outro. Você não vai encontrar outro remédio em lugar algum. O remédio para o pecado é um só: a morte de Cristo na cruz em nosso favor. Como tomar este remédio? Como podemos fazer para tomar este remédio? Embora haja quem afirme que Cristo nos mostrou o caminho para sermos aceitáveis a Deus, Ele deu só um exemplo, e este caminho seria moral e filosófico, é óbvio que isso não seria suficiente para solucionar o problema espiritual e físico do homem. Quando muito, se possível, resolveria apenas o problema moral. É por isso que a morte de Cristo em nosso lugar era fundamental. Ele não apenas disponibilizou o remédio, triunfando sobre a morte em nosso lugar, mas Ele nos dá este remédio em dose única. As Escrituras afirmam que os homens são salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 e 9 diz isso: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O ensino das Escrituras é que a salvação que nos vem pela fé, que é um dom de Deus, vem mediante Jesus Cristo. Quando um homem foi curado, as pessoas perguntavam o que havia acontecido. Os apóstolos disseram: isto aconteceu pela fé em o nome de Jesus Cristo. A fé que vem por meio de Jesus Cristo, que deu àquele homem saúde perfeita na presença de todos. As etapas para esta nova vida pela fé serão descritas no nosso próximo estudo. As etapas para esta nova vida pela fé serão descritas no nosso próximo estudo. E elas são arrependimento, conversão e vida abundante, como Paulo diz em Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém. Olha só o que ele anunciou por toda a região da Judéia e aos gentios. O resumo da mensagem de Paulo é que se arrependessem, que se convertessem a Deus e que praticassem obras dignas de arrependimento. Até o nosso próximo estudo.